que o próprio presidente, na última manifestação que fez na quinta-feira, na sexta, nas suas lives, convocou os seus eleitores a participarem de modo extremamente intenso nas eleições. Né? A gente não pode esquecer que o nível da abstenção também pode estar relacionado a isso, porque não necessariamente aquele que respondeu voto em A ou voto em B foi votar. E essas abstenções foram novamente altas nas eleições desse ano. Então tem muitos fatores que, né, quem está sempre acompanhando e observando tem que considerar. É claro, é notório que essa diferença tenha sido menor, mas também a gente não pode descartar que a campanha em prol de um voto útil, onde Bolsonaro disse o tempo todo que liquidaria também no primeiro turno, passando essa impressão para o seu eleitor, pode ter dado uma dose a mais de motivação para aqueles que talvez não iam votar ou que às vezes não tinham um voto que necessariamente faria em Bolsonaro num primeiro momento, passaram a fazer isso. Também não pode ser descartado disso. E aí, Emanuel, respondendo diretamente a sua pergunta, eu tendo a acreditar que vão ser campanhas aguerridas e duríssimas nesse aspecto, né? Porque, veja, o percentual de votos que ficou ali para os demais candidatos é um percentual de votos muito baixo, né? A essa altura do campeonato, com 92,9% das sessões totalizadas, Simone Tebet tem 4,2%, o Ciro praticamente desapareceu com 3%, e os outros todos têm 0 ponto alguma coisa. Ou seja, se a gente somar tudo isso, chega a algo próximo de 10, o que é extremamente pequeno em termos percentuais. Pode haver migração, os candidatos vão tentar disputar, obviamente, esses votos também, mas acho que a grande questão aqui, ela vai se dar no seguinte: como fazer para tentar minimamente diminuir a minha rejeição? Acho que esse é o ponto, porque o que nós vamos assistir no segundo turno, agora, por parte desses eleitores, não é a favor de um projeto, mas é contra aquilo que os eleitores entenderem que é o mal maior. Aí a gente vai ter uma queda de braço entre antibolsonarismo e antipetismo. E a senhora, professora, em relação a essa disputa de segundo turno que começa amanhã e com 4 semanas que vamos acompanhar uma briga muito intensa e radicalizada entre Lula e Bolsonaro, entre o lulismo e o bolsonarismo. Vai parecer uma eternidade, né, professora? Nós temos que estar vigilantes, né, o tempo todo, porque certamente essas semanas serão de muita violência política nas redes, e a gente espera que as instituições elas deem conta de que essa violência não vá para as ruas, porque a gente já viu algumas manifestações sobre isso. A gente está falando sobre democracia, sobre voto, é sobre escolher o nosso futuro, né? Então é importantíssimo. A outra questão é sobre a desinformação, né? Então a gente viu nos últimos dias isso rolando muito solto nas redes e agora vai se intensificar, né? Porque de fato eles se articulam. Acho que o Bruno falou uma coisa muito interessante, né? Dos indecisos, dessa convocação, e é isso mesmo, há uma convocação, né? Então, de participar. E aí, né, a campanha do Lula vai ter que olhar mais detidamente para esses indecisos, e aí os palanques estaduais vão ser fundamentais, né? A gente acabou de ver que o Castro foi reeleito no Rio de Janeiro, em Minas Gerais também, então já temos ali, né, a eleição já aconteceu nos estados, e a ver o quanto Bolsonaro e Lula vão conseguir se articular nesses 2 estados. São Paulo vai ser importantíssimo também, e aí a gente tentar ver qual que vai ser o posicionamento do Rodrigo Garcia, né? Porque o PSDB implodiu, né, uma briga fratricida já há algum tempo, desde 2016, pelo menos, um pouquinho antes até, né, 2014, com a reeleição da Dilma. E aí, a ver, eles vão apoiar quem? Ou não vão apoiar ninguém? Então, e também a gente tem que ver em São Paulo, por que eu estou falando desses 3 estados? Porque eles são estados fundamentais, né? Que a gente tem já uma cristalização de voto do Lula no Nordeste, então o Sudeste ele é muito disputado. E aí também os que foram eleitos para deputado federal, porque daí eles vão para as ruas mesmo para fazer campanha para um lado ou para o outro, né? Então, ver quem são esses grandes eleitos aí, os cabos eleitorais que serão, né, nas próximas semanas. Bom, então